aqui e cremos que o Senhor vai continuar abençoando através da palavra que será pregada, ensinada. Deus abençoa cada irmão, Pai, cada irmã nessa noite, e que esse ensino, Senhor, sirva de nosso aprendizado nessa noite, que possamos compreender o recado do Senhor para nós nessa noite. Abençoa cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, a cada ofertante, a cada dizimista, e que as mãos de misericórdia, as mãos do Senhor estejam sobre cada um aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, vamos ler as Escrituras no livro de Cantares, Cantares de Salomão, capítulo 6, ou melhor dizendo, capítulo 8, versículo 6. Aleluia. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Somente o versículo 6. Aleluia. Amém? Amém. Somente o versículo 6. Nessa noite vamos falar um pouquinho sobre amor versus ciúme. Cantares está depois de Lamentações, não, está depois de Provérbios, depois de Eclesiastes. Depois de Eclesiastes, Cantares 8, verso 6, nós vamos ler a seguinte escritura, Cantares 8, verso 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. Veja bem, o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme, separando as duas coisas. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Muito bem, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, aqui temos uma porção da Tua palavra. Senhor Deus, ajuda-nos mais uma vez. Pedimos ao Senhor que nos ajude, nos abençoe, através da porção da Tua palavra. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos realizar nada. Mas estamos aqui por causa da graça, por causa da sublime graça, como foi explicado no domingo. Que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, que o Senhor possa nos conduzir nesse momento, Senhor, nesse instante da palavra sendo lida, pela graça do Senhor, no nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amor versus ciúmes, ou ciúme. Agora, eu quero que os irmãos entendam que ciúme, ela faz parte da nossa vida. Presta bem atenção no que eu vou dizer, para vocês não entenderem mal depois, ao tempo da pregação. Ciúme, por ser um sentimento, nós temos ele por natureza. Você pode observar, a própria criancinha que tem ciúme. Quando alguém chega perto de sua mãe, alguma coisa assim e tal, tem ciúme dos seus brinquedos, ciúme disso, aquilo. É um sentimento que já nasce conosco por causa da natureza. E o ciúme é um sentimento de não perder ou de perca. E ele pode chegar a vários tipos de sentimentos. Eles podem chegar a extremos, ao ponto de prejudicar a pessoa, ao ponto de tornar a pessoa paranoica, a ponto de tornar a pessoa uma doença crônica, e por fim um espírito, que na verdade dá um golpe mental na pessoa. Ciúmes. Então, observe bem
que o ciúme normal é aquele que nós nascemos com ele. Normal. É o ciúme de natureza. É o ciúme que já nasce conosco, que tende a caminhar conosco. E aí, quando esse ciúme sai do normal, passa a ser exagerado, passa a ser obsessivo. E quando passa desses 3 estágios, se torna doentio, afeta a mente e se torna um sintoma crônico. E quando se torna um sintoma crônico, ele se torna, então, de vez por todas, patológico. Agora, de tudo, se colocarmos num pacote, ciúmes é um espírito. É um espírito. De acordo com a psicologia, e eu lendo um resumo de uma psicóloga, ela disse que ciúme excessivo acaba com qualquer relacionamento. Aí você pensa que o relacionamento é só de casal, de marido e mulher. Não, existe o relacionamento na empresa, existe relacionamento no trabalho, existe relacionamento na escola, relacionamento entre amigos, amizades. Ou seja, ciúme excessivo acaba com qualquer tipo de relacionamento. Familiar, vizinhança, ciúme. Então existe o ciúme normal. É aquele ciúme normal que não te faz obsessivo, não te faz excessivo, não te torna exagerado, não te torna obsessivo. E quando passa desses 3 estágios, pode chegar num ponto da pessoa ser um assassino. Chega a um ponto da pessoa cometer um suicídio até assassinato. Porque existe 2 tipos de amores pregado pelo irmão Brana, ensinado pelo irmão Brana, que é o amor ágape, que é o amor de Deus, e o amor filho. Filho está em grego, PHI, que é o amor filho, que é o amor fraternal, o amor de homem para com a esposa, da esposa para com o marido, é o amor de mãe para o filho, de filho para a mãe. Mas esse tipo de amor filho, esse amor humano, esse amor que é produzido na terra entre os humanos, mata. Ele pode chegar a matar alguém. Ah, por que você matou João, mulher? Por causa de ciúmes. E tem umas ainda que falam assim, matei por amor. Já viu isso? Então observe bem para você ver como que é a situação, né? Então observe bem que quando se torna um sintoma crônico, ele então é patológico. E se é patológico, irmão, pode ter certeza que vai desencadear problemas mentais, problemas psicológicos, vai desencadear outros fatores. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. Porque geralmente uma pessoa que tem uma crise ou ataque de ciúmes, ele precisa procurar ajuda médica. Primeiro, se é uma pessoa que está passando por isso, precisa procurar ajuda médica. A primeira coisa, procure ajuda médica, uma psicóloga, um psicólogo, pois é um distúrbio de um sentimento que está prejudicando a própria pessoa e as pessoas que estão em volta dela. Está prejudicando a própria pessoa e não dando paz e nem alegria e qualidade de vida quem está próximo e bem próximo dela. E o mais próximo de uma mulher, se for casada, é o marido. E o mais próximo de um homem, se for
casado é a esposa. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Então, é um inferno. Vai ser um inferno. Vai ser um inferno. Então, a pessoa tem que procurar ajuda. Então, quando a pessoa chega num quadro doentio, quando passa do normal, passa do exagerado e obsessivo, ele entra na crise patológica. Ele começa a desenvolver problemas mentais, psicológicos, porque o ciúme vai mostrar coisas que não existem. Aí a pessoa ciumenta fica, eu vi você olhando para fulana, eu vi você olhando Dona Nadinha para Beltrana, eu vi você... Começa a ver coisa onde não há coisa. Estão entendendo, irmãos? Amém. É. Eu já vi relatos de ciúme tão doentio, que o marido, dirigindo o carro, ele não podia olhar no retrovisor de cima e nem no retrovisor do lado. Porque se olhasse no retrovisor do lado, é porque ele estava olhando para uma mulher que ficou para trás. Doentio, obsessivo. É assim. É verdade. O ciúme doentio, no caso da mulher, por exemplo, se o marido estiver conversando com uma mulher no portão da casa, é alguma coisa que está acontecendo. Se estiver no telefone conversando com alguém, com a mulher, não sabe se é um atendente do telefone, não sabe se é um atendente da clínica, não sabe. Você está entendendo? Tem um caso aí, tem um problema. É um demônio, é um espírito, não tem qualidade de vida. Aí quem tem o problema sofre, e quem está ao lado da pessoa que tem o problema sofre mais ainda. Meu Deus amado. É verdade. Estão entendendo, irmãos? Amém. É desse jeito. Ciúme. Agora, o que o ciúme já fez, irmãos? O ciúme já fez tanto estrago, irmão. Você pega lá do céu até os dias de hoje. O ciúme já fez tanto estrago, mas tanto estrago, e continua fazendo estrago. Começou no céu. Miguel estava no seu posto de dever, Cristo, sendo seu príncipe ali no céu, mas havia um ali que não estava satisfeito com aquela postura de Miguel, que era Lúcifer. Olha o que o ciúme de Lúcifer fez. Lúcifer via todos os anjos prestando culto a Miguel, via toda aquela coisa, e ele disse, eu quero isso para mim também, eu quero ter isso. Todo ciúme tem um pouquinho de inveja naquilo, porque o sentimento de ciúme é sentimento de perca, perder. Então, quem tem ciúme quer cercar tudo. Quer colocar cerca aqui, cerca ali, quer colocar grade aqui, quer colocar grade acolá. Quem tem ciúme quer fechar tudo. Verdade. Mas olha o que o ciúme provocou junto com um pouquinho de inveja no céu, através de Lúcifer, que hoje é Satanás, que hoje é o demônio, que hoje é o diabo. Voltando para a terra, descendo um pouco, olha o que o ciúme fez lá no Jardim do Éden, lá fora. Primeiro assassinato. O primeiro assassinato escrito, registrado na Bíblia. Caim matou seu irmão por inveja, por ciúme também. Estão entendendo, irmãos? Amém. Por ciúme também. Inveja. Primeiro assassinato na Bíblia registrado. Por causa de ciúme misturado com um pouquinho de inveja.
Aí você discorre mais um pouquinho da Bíblia, você vê quem? Outro personagem que não tem nada a ver, gente. O homem nasceu com um dom de visão, o homem nasceu com um dom, nasceu sendo profeta, mas os seus irmãos tinham ciúme dele. José. Ele tinha visões, tinha sonhos. O queridinho do papai. Jacó. E os seus irmãos, com ciúme de José, ao ponto de bolar um plano. Eles não estavam nem aí com o sentimento da mãe, com o sentimento do pai. Não estava nem aí se o pai poderia sofrer um ataque cardíaco, sabendo da situação do seu filho. Não estava nem aí se sua mãe cairia morta, sabendo que um leão comeu seu filho. Porque essa foi a notícia que eles deram. Mas tudo por causa de ciúme. Conduziram José, pararam uma comitiva de mercadores que estava indo para o Egito e venderam José como escravo para ser escravizado lá no Egito. Por que fizeram isso? A Bíblia diz, por ciúmes. Ciúmes fizeram. Olha o que o ciúme faz, irmão. O ciúme faz estrago. É verdade. Ciúme faz estrago. Ciúme acaba. Ciúme destrói. Ciúme cria inimigos. Ciúmes afasta boas pessoas de você. Se uma pessoa ciumenta não é bem vista, não é bem-vinda, não é bem adaptada. Então, o ciúme tem 4 estágios. Existe aquele ciúme normal que nós nascemos com ele, que é aquele ciúme protetor, que você protege. Não, meu carrinho não, isso aqui não. Minha mãe não, eu acho minha mãe. É aquele ciúme protetor. Mas quando esse ciúme passa desse estágio para o exagerado, o obsessivo, ele se torna então depois doentio. E se é doentio, ele se torna patológico. Isso vai afetar a mente. Vai criar monstros na mente dele. Vai criar monstros na mente dela. Vai criar situações que não existem. Vai criar diálogos, conversas, ações que não existem no parceiro ou na parceira, ou no amigo, na amiga. Ciúme. E nada mais e nada menos. Isso é mais do que demônio puro, espírito puro. Então observe que o ciúme excessivo torna-se um grande problema psicológico. O ciúme também está associado à baixa estima de si mesmo. E está associado também ao complexo de inferioridade sobre outras pessoas. Por exemplo, uma mulher ciumenta, que tem ciúme do marido, se ela vê seu marido próximo a uma mulher que tem um corpo mais esbelto do que o dela, que está bem mais vestido do que ela, que tem um cabelo mais pranchado do que ela, que tem uma pele mais bonita que a dela. Ah, irmãos, isto aflora um ciúme terrível e não está acontecendo nada. Por quê? Porque já chegou no estágio doentio. E então a mente começa então a criar coisas que não existem. Começa a criar coisas que não existem. E uma pessoa que é muito ciumenta, ela jamais confia em alguém. Jamais confia em alguém.
uma pessoa que é ciumenta? Não confia em alguém dormir em sua casa, porque pode desaparecer alguma coisa no dia seguinte. Não confia em deixar o carro daquela pessoa, porque pode arranhar. Uma pessoa ciumenta, ela é possessiva. O marido chega em casa, ou vice-versa. Como é que foi o dia hoje? Ela começa fazendo a pergunta certa. Começa fazendo a pergunta correta. Como é que foi o dia hoje? A pergunta certa, não é, irmão? Com quem você conversou? Já está extraviando. Com quem você conversou? Você almoçou? Almocei. Estava boa a comida? Pergunta boa, não estava? Mas na sua mesa tinha quem sentado? Já extraviou, né? Como é que você veio? Veio de ônibus? Não, vim de carona. Com quem? Então é uma desgraça. A pessoa não vive. É verdade. Vice-versa. Não vive. Espera o marido dormir, ou então está no banheiro tomando banho, rapidamente, celular. Deixa eu ver as conversas no WhatsApp, deixa eu ver quem mandou mensagem, com quem ligou. Aí ela dá um abraço no marido de mentira, um abraço teatral, um abraço teatral, só para cheirar o congote. Para ver se o perfume está diferente. Meu Deus, é verdade. Irmão, quem vive uma coisa dessa, irmão? Quem é o marido que pode viver uma coisa dessa? Quem é a esposa que pode viver uma coisa dessa? Isso não é qualidade de vida, isso é desgraça. Então, observe que o ciúme já causou muitas desgraças na Bíblia, pela história dentro. E está causando hoje muitas. E estamos chegando num ponto, irmão, num ponto que criou até um crime contra a mulher. Feminicídio. Se não for minha, não vai ser de ninguém. Todo dia tem uma história. Todo dia tem um quadro. Mulher morreu porque foi separada do ar, o marido não aceitou e puf, matou. Feminicídio. E vice-versa. Se não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Ciúme. Então observe que essas coisas estão acontecendo. Houve um quadro lá em Salzedo, tempo atrás. Poucos aqui vão saber do que eu estou falando e de quem. Houve um quadro lá atrás. Mas quem entende a história saberá quem eu estou falando. Um casal. Esse casal se separou por causa de ciúmes. E quando existe ciúme, existe maus tratos. Não pode haver ciúme se não existe maus tratos. Quem entendeu, irmãos? Não existe ciúme se não existe maus tratos. Porque eu vou dizer para vocês aqui, olha, irmão, eu não aguento. Olha, é triste, sabe? Porque se existe ciúme, existe maus tratos. E quais são os maus tratos extraídos do ciúme? O marido não encontra o café quente na hora que tem que encontrar. O marido não encontra a toalha seca que tem que encontrar. Não encontra a janta prontinha na hora que tem que trocar. Ô querido, você não fez a janta não? Tá no fogão, esquenta. Vai esquentar. E outras coisas mais. Sabe? Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, esse casal separaram. Porque a Bíblia dá direito de separar. A Bíblia dá direito de um casal se separar. Não dá direito de casar de novo. A Bíblia dá direito. Porque a Bíblia diz que Deus não uniu para poder
ficar essa guerra, essa circulação. Paulo diz, não se unir a servidão. Um servir do outro. Servidão, como capacho ou outras coisas mais. Aí disse Paulo, se não pode viver, então separa-se. Mas fique sem casar. Ou então, reconcilie com o marido. Porque a Bíblia dá direito de casar. Não é porque eu casei que eu tenho que ficar ali o tempo todo sofrendo, ali na garganta, nas rédeas daquela desgraça. Não da pessoa, estou falando da situação. Desgraça da situação. A Bíblia dá o direito. Mas ele não pode casar de novo, e nem ela. Se ela casar, ela vai ser uma adúltera. Se ele casar, a mesma coisa. Agora, vejam bem. Esse casal se separaram. Mas antes de se separar, por causa dessa situação, por causa desse problema de crônico de ciúmes, essa pessoa não congrega mais conosco. O homem, o marido, não congrega mais conosco. Congrega aqui em Betim, aqui em Citrolândia, aqui, um pastor aí. E a esposa congrega conosco, está conosco até hoje. Tem 3 filhos, 2 são gêmeos. E esse marido colocou na cabeça que ela estava gostando de outros homens. Até irmãos da igreja. Gostando de irmão até da igreja. Teve um irmão lá de Sarzeto, coitado, sofreu com isso. Um irmão casado em Sarzeto sofreu com isso. Sofreu por causa disso. E é um irmão casado, sério, sincero, tem vida, tem testemunho. Mas o diabo, quando o ciúme se torna obsessivo, se torna exagerado, ele vai para a escala doentia. Aí ele vira paranoico, é patológico, é assintomático. Ele começa a desenvolver coisas mentais, então começa a ver coisa onde não há coisa. Porque se ele estiver de longe e a esposa estiver caminhando lá em cima, ele vendo, e o homem para, ô senhora, só sabe onde é a rua João César? Só porque o homem parou para perguntar onde é a rua. Tá vendo negócio. Tá vendo coisa onde não existe coisa. O diabo mostra coisa onde não há coisa. É verdade. Aí eu chamei umas 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes no escritório. No máximo 5 vezes no escritório. Quando foi a última vez que eu falei com ele, vai ser a última vez que eu vou falar com você, meu irmão. E esse irmão chegou até a bater nela. Machucar ela. Falei com ele, ó. Esse espírito, você não quer ajuda psicológica, você não quer ajuda médica, você não quer se humilhar, você não quer se render, você não aceita conselho pastoral, porque se você quisesse conselho pastoral, não precisava da segunda, da terceira, da quarta, da quinta vez hoje. A primeira só já resolvia. Eu vou falar para você, você vai perder sua esposa. Falei para ele, você vai perder sua esposa, você vai perder os seus filhos. Você está fazendo com que os seus filhos fiquem longe de você. Você está fazendo com que sua esposa tenha nojo de você, raiva de você, por causa desse espírito de ciúme que você tem. Você vai acabar perdendo eles. Porque chegar um ponto que não aguenta mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Por causa de quê? Por causa de ciúmes. Ciúme. Ciúme. Vamos pegar o livro de Gálatas? Vamos pegar o livro de Gálatas, para os irmãos entenderem algo. O livro de Gálatas, capítulo 5. Que o ciúme, diz Paulo, que é uma das coisas da carne. Gálatas, capítulo 5, verso 19, 21. Gálatas, capítulo 5, verso 19
ao 21. Vejam bem. Vejam bem. Vamos pegar o 16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vamos parar aqui. O que significa isso aqui? Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Isto é, não obedeça à concupiscência da carne. Não atenda o desejo da carne. Não obedeça à carne. Não atende ela. Não atende às suas necessidades. Ande em espírito. Amém, irmãos? Amém. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Olha para você ver. A carne está sempre em conflito com o espírito. Você entendeu uma coisa aqui? A carne cobiça contra. Agora, como explicar isso? A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, o que acontece aí é que se o espírito é atendido, então estamos andando no espírito. Mas se o espírito não é atendido, estamos andando na carne. Aí ele diz, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são manifestas, são vistas. Quem entendeu, irmãos? Olha aqui, presta atenção, olha para mim. As obras da carne são vistas, são percebidas, são notadas. Se nota, são vistas, são percebidas. Mas quais são elas? Vai mostrar para nós quais são elas. São manifestas, as quais são prostituição, impureza. Tudo isso é visto, não é, irmãos? Tudo isso é manifestada. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Amém. Vejam bem, a palavra inveja é traduzida em ciúme. Estão entendendo? A palavra ciúme aqui foi traduzida em inveja. Se você observar, é também um fruto da carne. Então, a inveja, o ciúme, por exemplo, que é uma emulação do espírito, é uma emulação. O ciúme é uma emulação, é um estado de emulação. As pessoas não entendem isso. Então, observe que uma pessoa ciumenta, ela está totalmente desorganizada no seu espírito. Veja você mesmo. Uma pessoa que mente muito está desorganizada no seu espírito. Uma pessoa que é ciumenta vai estar desorganizada no seu espírito. Então, o que acontece? Essas coisas, diz Paulo, que são obras da carne. Da carne. E se são obras da carne, estão sendo atendidas por quem? Quem está dando atenção a elas? Quem está sendo atendido? Quem está sendo obedecido? Porque só existe dois espíritos nesse mundo na qual nós podemos atender. Ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito do diabo. Então,
Observe bem que o ciúme e inveja são dois tipos de sentimento que andam aparelhados. Então, irmãos, ciúme é uma coisa terrível. Terrível. É um espírito que envolve uma pessoa, que envolve um homem, que envolve uma mulher. E aquele espírito rodeia o coração daquele homem, rodeia o coração daquela mulher, porque o ciúme é o seguinte: o ciúme é um estado, é um sentimento de que aquela pessoa pode perder. Perder o marido para Beltrana, perder a esposa para fulano, perder o amigo para aquela outra pessoa, perder a amizade para aquela outra pessoa que está chegando. Suponhamos uma pessoa que é bem atenciosa na escola. Uma pessoa que é bem atenciosa na escola. Está ali conversando, todos os alunos gostam dela, todos os alunos gostam dele, e aquele negócio todo, e vai. De repente chega uma professora nova, e todo mundo começa a passar para cima dela. Se não tiver ciúme, está tudo bem. Amém, irmão? Se não tiver ciúme, está tudo bem. Mas se tiver ciúme, e ele for excessivo, a mente vai criar coisas para afastar aquela professora nova que chegou. Vai criar provas contrárias contra ela. Vai acusar de alguma coisa que ela não fez. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo isso. Então o ciúme provoca e desencadeia na mente da pessoa situações que ela, estando num bom estado de espírito, jamais faria. Como cristão e como cristã. Vocês estão entendendo, irmãos? Dessa maneira. Eu já vi caso de uma mulher casada ter ciúme do seu marido do cavalo. Olha só que estado estava, irmão. Já estava no crônico já. Já estava já lá no crônico, já estava no estado patológico, precisando urgentemente de ajuda médica e principalmente espiritual. Estão me entendendo, irmãos? Porque a pessoa ciumenta, o homem ciumento, a mulher ciumenta, ela começa a desenvolver quadros na mente. Começa a ver coisas onde não tem, começa a ouvir coisas que não ouviu, começa a assimilar situações pensando que está acontecendo alguma coisa. E aí, ai de quem está em volta de tais pessoas. Ai de quem está em volta de tais pessoas que vivem correto, que vivem decente, que vivem honesto. Ai dessas pessoas, irmão. É uma luta. É verdade. É uma guerra. Meu Deus, é verdade. Ao ponto da pessoa chegar, até o ponto da pessoa chegar e dizer: eu vivo uma vida de inferno. Porque uma pessoa que convive com uma pessoa ciumenta, um homem ciumento, uma mulher ciumenta, todos os dois serão birrentos. Não tem ciúme se a mulher não é birrenta. Não tem ciúme se o homem não é birrento. Estão entendendo, irmãos? Então observe bem que não tem vida. Não tem como viver. E aí as pessoas desenvolvem quadros terríveis. E que o ponto máximo de uma mente doentia, que tem um sentimento de ciúme, o ponto máximo, o ponto culminante, é matar. É chegar ao assassinato. Eu pergunto uma coisa para vocês aqui. O ciúme dos irmãos José não era excessivo, irmãos? Não era excessivo ou não era? Sabe por que ele não matou? Não matou porque era irmão. Não matou porque era irmão. Se não fosse irmão, tinha matado. Houve uma, como se diz, uma parêntese. Porque antes de vendê-lo, eles ficou lá parado há um tempão lá, ó, só conversando dentro da fossa. Sim, queria. Sim, queria. Uns queria, mas nem todos, era muitos. Mas antes disso, ele estava lá, ó, dentro da cova, gritando: ô, me tira daqui! Dentro de uma cova, dentro de uma vala.
Metido aqui, frio e noite, e eles lá, ó, tentando fazer o que faz com José. Até que uma carruagem, um mercadores indo para o Egito, estava lá, compradores de coisas. E isso aí, ó, eu tenho aqui um garoto aqui, ó, é forte, ó, você vê, novo, dá para trabalhar bastante, leve ele para lá, quantos vocês querem? 30 peças, tá bom. Não matou porque era irmão. Não matou porque era irmão, era uma situação que não levou a matar. Então, o ciúme em excesso, o ciúme levado à obsessão exagerada, o último estágio dele é matar. Leva a matá-lo. Em outras palavras, eu não vou te perder para ninguém. Então é assim. Então, pessoas que vivem assim, não tem jeito, irmãos. Se Deus não entrar em cena, se a pessoa não olhar para si mesmo e ver que está sofrendo e fazendo os outros sofrer, porque quem tem esse tipo de espírito, ela não sabe que está sofrendo. Ela não sabe que tem um câncer dentro dela, corroendo ela, matando ela cada vez mais por dentro. Ela não sabe. Mas além de não saber disso, está fazendo o outro sofrer também. Fazendo o outro sofrer, não tendo paz. Talvez passando vergonha entre irmãos, talvez passando vergonha entre casais, entre familiares, por causa de ciúme doentio. Tanto a mulher ou o marido não está obrigado a viver uma vida como uma pessoa na qual já passou de certos limites, ou conturbações constantes. Todavia, podem até chegar a separarem, porém não devem se casar novamente. Pois a morte não os tem separados, pois estariam ligados pela lei, até que o marido morra. Se num casamento vive uma vida de inferno, fora dos padrões de um relacionamento normal, bíblico, não tem nenhuma obrigação de viver uma vida conturbada, sem paz, com um homem ou com uma mulher que pelas suas ações e condutas já estão separados, mesmo estando juntos. É verdade. Estão entendendo, irmãos? E infelizmente, homens e mulheres pensando que seu papel é aguentar. É aqui que vem o caso. Não, eu tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar. Aonde a Bíblia diz que você tem que aguentar? Se você já sentou, já mostrou, conversou, a não ser que a pessoa tem suficiente Espírito Santo para entender que aquilo é um demônio e vai ficar orando o tempo todo para expulsar aquele espírito. A não ser que faça isso. E infelizmente, homens e mulheres pensando que seu papel é aguentar, ser um capacho, maltratada, intrigas, brigas e ciúmes, pensam que isso é viver uma vida a dois. Pensam que estariam desagradando a Deus se chegarem a separar. Deus amado. Ao ponto de serem servos de tais condições. Nunca! Se os conselhos pastorais, se as longas conversas e diálogos e tentativas têm sido frustradas, são obrigados a viver em vidas de inferno? Meu Deus do misericórdia. Na mensagem Amor, parágrafo 29, pregado pelo irmão Brana, ele diz o seguinte: o amor ágape e o amor filho, no grego, filho em grego, vem da palavra companheirismo. O amor filho vem da palavra companheirismo. O amor filho é aquele que você tem pela sua esposa. E se um homem flertasse com ela ou a insultasse, você daria um tiro arrancando seus miolos. É isso que o amor filho faz. Amor carnal, amor mundano, amor dos homens. Não levar desaforo. Não aceitar absurdos.
É isto que o amor filho fará. E ele é acompanhado pelo ciúme. Aí, ó. Aí, ó. Parágrafo 29, amor, pregado pelo irmão Brana. Esse amor que mata é acompanhado pelo ciúme. 29. E muitas outras coisas também acompanham. O sexto selo, 439. Vocês sabem, eu tenho uma esposa que amo, o irmão Brana dizendo. Esta é Meda Broi Brana. E eu nem mesmo teria me casado com ela por causa do meu amor pela minha primeira esposa. Olha só, a mamãe diz, eu nem mesmo teria casado com ela por causa do meu amor pela minha primeira esposa, Hope. Mas olha, ele vai explicar por que casou. E mesmo gostando muito dela, eu não teria me casado com ela, se Deus não tivesse dito para eu casar. E vocês conhecem a história, como ela foi orar e como eu fui orar, e então ele me disse exatamente o que ia fazer. E disse para eu ir casar com ela. E Deus disse até o dia e a data e a hora do casamento. Ela é uma mulher amável e está orando por mim nesta noite. A mamãe estava em outra cidade, em outro lugar. E então agora são 8 horas em casa. Provavelmente está orando agora por mim. Agora observe. Certo dia ela me disse, os dois conversando, Meda e ela, Meda e ele. Certo dia ela me disse, Bill, ela disse, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre o céu. Eu disse, tudo bem, Meda? O que é? Ela disse, você sabe que eu te amo. E eu disse, sim, foi logo que isso aconteceu aqui em cima. Ela disse, você sabe que Hope te amava também. Eu disse, sim. Aí Meda disse, Meda conhecia Hope? Meda conhecia Hope. Ela disse, mas você sabe que ela era ciumenta. Olha só. Olha só que situação, irmão. Olha aqui. Ó. Ela disse, você sabe que Hope te amava também. Eu disse, sim. E ela disse, eu não acho que eu seria ciumenta, mas Hope era muito. Aí você vai lá e vai cá e vê por que não podia continuar. Isso atrapalhou o ministério profético. Deus sabe de tudo, irmão. Amém, irmão? Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Nesse tempo que o irmão Brana era casado com Hope, o irmão Brana nem viajava pelo mundo e tudo, não viajava. E como é que ficava, irmão? Como é que ia segurar? Hope ia segurar, irmão? Meda segurou. Amém, irmãos? Amém. Deus sabe de tudo! Amém. Glória a Deus. É? Mensagem, o futuro lar. Para nós terminarmos, estamos indo embora. Mesmo falando quando tudo vai terminar, falando do tempo em que tudo irá terminar, o futuro lar da noiva terreal e do noivo celestial, o futuro lar, quando tudo irá terminar, quando essa terra não terá mais lugar para ciúmes, não terá mais lugar para morte, amém, irmão? Amém. Não terá mais lugar para brigas, intrigas, adversidades, tumultos. Não, quando tudo irá terminar, naquele futuro lar da noiva terreal com o seu noivo celestial. Quando tudo terminar, mesmo o deserto vai produzir rosas. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Pode produzir rosas num casamento ciumento? Não pode. Pode produzir, irmão? Irmão, ciúme é tão terrível, que eu fiquei sabendo lá em São Paulo, quando eu morava em São Paulo.
Meu irmão, pelo amor de Deus, o homem era trabalhador. Isso foi lá em Mogi das Cruzes. O homem era trabalhador. O homem era da casa para o trabalho. Trabalho para casa. Casa, trabalho. Quando era final de semana, até ajudava a esposa do jardim, nos canteiros. Trabalho, cara. Você acredita que um demônio, um espírito de ciúme pegou a mulher? Meu Deus. Pegou a mulher, ao ponto da mulher contratar um detetive para poder caminhar nos passos do homem. Tirar fotos, onde entra, onde sai, com quem conversa, com quem não é. Isso já é uma absurda loucura, irmãos. Pode ter flores nisso? Tem flores nisso? Mas Deus disse que o deserto vai florescer. Quando ela estiver redimida. Quando tomar o seu batismo de fogo. Agora há todo gênero de cactos, espinhos e toda coisa. Porém, a ela vem um batismo de fogo por aí, como foi com o homem, e nele ainda tinha ódio, malícia e rivalidade. Quando chega o batismo de fogo, o purifica inteiramente. E quando o batismo de fogo entra no homem e entra na mulher, já não tem mais ciúmes. Amém, irmão? Amém. Não tem mais ciúmes, porque o ciúme gera desconfiança. Não tem mais ciúme, não tem mais nada. É absolutamente o lugar de morada de Deus. E recordem, essa é sua delegação. O que vai encontrar ele por ali? Amém. Isso não é só uma história. Essa é a verdade. Isso é o que Deus disse. Isso é o que Ele prometeu. Para isso é o que vai ser para a noiva. Amém, irmão? Aleluia. Então pronto. Problema resolvido. É só ser batizado com o Espírito Santo. Glória. Problema resolvido é só se encher do amor de Deus. Amém. Problema resolvido é só se encher da palavra. Verdade, Senhor. Aí acaba o ciúme, acaba o transtorno, o casamento que está indo para um fio, acaba tudo isso, as guerrinhas, as picuinhas, as demandas aqui, as demandas ali, acaba tudo. Deixa o Espírito Santo entrar. Amém, irmão? Amém. Deixa o Espírito Santo entrar ali ou na alma e acaba isso. Esse sentimento perverso. Pronto. Assim como vai acabar com todo o espinho e cardo nessa terra que existe, com o batido de fogo, acaba tudo. Com o homem e a mulher, a mesma coisa. Deixa o Espírito Santo queimar tudo isso. Amém, irmão? Amém. Queimar essa raiva, esse ódio, esse perplexo, esse complexo, essas suspeitas ruins que você tem. Acaba tudo. E enquanto o homem não tem o batismo do Espírito Santo, irmão, existe um espírito avassalador rodeando ele. Enquanto o Espírito Santo não batiza a alma do homem e da mulher, ele ainda vai ficar nas mãos do diabo. Verdade. Mas no dia que o Espírito Santo entrar, descanso, descanso, descanso. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Deus querido, meu Pai amado. Que a graça soberana do Senhor esteja em nosso coração, na nossa vida nesse instante. Pai, que nós possamos ser ajudados sempre através da Tua palavra, Senhor. Confirma a Tua palavra em nossos corações. Enche nosso coração do Espírito Santo, Pai, para que nenhum ódio, nem malícia, nem inveja, nem ciúme possa vir, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um, confirma a Tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.